Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Eu peço desculpas porque esse nosso quadro Fé e Luta vai ao ar sempre às terças-feiras, às 19 horas. Esta não foi a terça-feira, mas eu gravo na quarta-feira à tarde, porque ontem, terça-feira, eu estava com problema de saúde e não pude apresentar, gravar, editar e postar aqui no canal este vídeo, esse quadro. Porém, por considerar esse assunto muito importante, por atingir milhões de brasileiros, brasileiras, latino-americanos, latinas-americanas, pessoas do mundo inteiro, me pareceu que vale a pena insistir em fazer mesmo fora de dia e talvez até fora de hora. Pensar um pouco sobre esse problema. E o problema é a questão da fé. O que é mesmo crer em Deus? Como se define a fé e quais as consequências do crer em Deus e as de não crer em Deus? Esta questão eu levanto a partir da reflexão do Evangelho do domingo passado, 10 de março. Quem não assistiu pode assistir ainda, porque é possível refletir um pouco mais profundamente sobre isso na reflexão do Evangelho. Eu quis desdobrar um pouco mais esse tema quando me deparam com centenas de pessoas decepcionadas com as suas igrejas. Pessoas que acreditaram em Deus por causa dos seus pastores, suas pastoras, seus bispos, suas bispas, seus padres, seus bispos, seus cardeais, para descobrirem depois que fé que não transcende as pessoas destas instituições religiosas não vai além de uma experiência muitas vezes até emocional e sincera, meramente religiosa, mística, mas não chega a ser fé. A fé é muito mais do que essas práticas da reza, da oração, do ler a Bíblia, se bem que cada vez menos os cristãos e as cristãs destas igrejas leem a Bíblia, dar dízimos e louvar. A fé é muito mais do que essas práticas, do que estas ações ditas religiosas e intratemplos. Como eu disse, eu venho me deparando com pessoas que saem das igrejas, as que sustentam uma determinada fé, buscam uma fundamentação maior do que recebiam nas igrejas tradicionais, ou nas pentecostais e neopentecostais, que não se tem como muito tradicionais, mas são, muitas pessoas saem das igrejas. Há pessoas que, em grupos grandes, procedentes de várias denominações, presbiterianas, metodistas, batistas, Assembleias de Deus, que são muitas assembleias, é assembleia para todo tipo de coisa. Até católicas, espíritas, e formam outras comunidades, com experiências um pouco menos opressivas, exigentes, legalistas, impostas pelas igrejas. São muitas as pessoas. E estas parece que são mais saudáveis, porque se colocam mais honestamente como são, com as suas questões na área sexual, suas questões na área psicológica, os seus problemas econômicos, seus problemas afetivos, familiares, colocam na roda e conversam abertamente, de forma honesta, sem julgamentos. Elas parecem encontrar um outro caminho que não é dado pelas igrejas, porque estas se satisfazem fortemente em
julgar, condenar, punir e expulsar as pessoas. Além disso, as igrejas, na sua grande maioria, tanto as católicas, tanto romana quanto as não romanas, como as ditas evangélicas, inclusive as protestantes, passam por grandes desvios e graves desvios de fé, desvios doutrinários, desvios de práticas pastorais, desvios do testemunho social. São grandes os desvios políticos, com amplos setores dessas igrejas aderindo ao sionismo, por exemplo, em favor da matança que o governo de Israel, que não tem nada de povo de Deus, empreende sobre Israel, e as igrejas apoiam. Isso é completo desvio. Isto é completo desgarramento do que Jesus, o Mestre, ensinou nos evangelhos. Como também se viu no Brasil amplos setores nos descaminhos do fascismo, completamente inexplicáveis esses desvios, e para não dizer vergonhosos, de cristãos e cristãs por aí, atrás de trios elétricos, fazendo arminhas, ameaçando os que não concordam, ameaçando os que pensam de modo diferente, em completa deformação da fé. Isso desilude muita gente. E para piorar, como se isso já não fosse suficiente, além dos milicianos armados no Rio de Janeiro, em Salvador, desmanchando centros de Umbanda, centros de religiões e templos de religiões afrodescendentes, incendiando templos, expulsando as pessoas dos seus recintos sob forte e pesado armamento. Isto é intolerável, isso é inaceitável. Isso decepciona muita gente que diz crer e muita gente que acaba sofrendo com isso. E como eu disse, para completar, nessa semana passada, o ministro Gilmar Mendes, dando uma entrevista na Globo News, mencionou uma outra coisa, é uma barbaridade que vem ocorrendo no Rio de Janeiro e, segundo suspeitas dele e minhas, em vários outros lugares do país, que não beira mais as igrejas em pleno caminho do crime, mas as igrejas trilham o rumo do derramamento de sangue, do tráfico de drogas. E ele mencionou que isso tem nome. O nome dado, que apareceu no Supremo Tribunal Federal, identificando os crimes, as organizações criminosas do Rio de Janeiro, é narcomilícia evangélica, que são os milicianos e os grandes grupos do tráfico nacional e internacional de drogas, lavando dinheiro nas igrejas, controlando seus pastores e pastoras e mantendo as chefias destas igrejas em luxo sem tamanho, enquanto as pessoas dão os seus dízimos, dão as suas ofertas, cheias de fé, cheias de lealdade para com aquilo que os pastores pedem nos púlpitos. Enquanto isso, o tráfico os mantém no luxo. Certamente isto decepciona. Certamente isto sufoca e traz ansiedade.
para muita gente. Os que saem bem formam outras comunidades para viverem a graça do pertencimento de que tem necessidade o ser humano. O ser humano precisa pertencer a alguém, pertencer a um grupo, integrar uma comunidade. Isto a fé dá. Mas que estes grupos todos tiram das pessoas com as suas mentiras, com as suas manipulações, com as suas fake news, com os seus compromissos eleitoreiros, com os seus compromissos políticos e agora, mais do que nunca, com o fascismo. Isto tem também uma causa. As pessoas crerem que aquela igreja é boa porque ela fala em Deus, ela fala em Jesus, ela fala na Bíblia, e aí de forma distorcida, ela prega a palavra de Deus. Elas usam tudo isto para enganar as pessoas. Então não basta ler a Bíblia, principalmente da forma desorientada, superficial e supersticiosa, como muita gente lê, abrindo as Bíblias, os púlpitos e dizendo coisas de que não sabem o significado. Isto não ajuda, isto não fundamenta a fé, isto não orienta. Crer que mantras bíblicos ou versículos bíblicos que funcionam como mantras bíblicos ou populares, são a palavra de Deus para essas pessoas. Como aqueles que eu venho mencionando aqui. Deus está no controle. Até esses crentes de narcotráfico dizem que Deus está no controle do tráfico, no controle da saúde da juventude, no controle da destruição do futuro da juventude. E dizem que é Deus que está no controle de tudo. Então, estas frases, até mesmo extraídas assim isoladamente da Bíblia, são verdadeiro assinte à própria Bíblia, agressão. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veremos mais embaixo que isso não é fé, é apenas mantras repetidos e rezados, sem profundidade, sem convicção, sem pegar o sentido das palavras na própria Bíblia. Crer que ditados e frases populares têm a força de realizar vontades e desejos divinos. Negociação com Deus através de frases que rolam ou até mesmo através das correntes que rolam, prometendo milagres e a solução de grandes problemas se compartilhar com 20 pessoas, se depositar tanto valor em tal conta, Deus abençoará. Isto não é fé. Crer que orações interferem na natureza e propósitos divinos sem transformar o modelo capitalista devorador de vidas. Então, as pessoas querendo bem-estar, querendo, como dizem, sem explicar o que significa, uma vida melhor, um mundo melhor, uma cidade melhor, um país melhor, sem mudar o sistema que torna a vida uma desgraça, um inferno, que é o próprio capitalismo. E aí que está, sem fé, apenas com crendice, não melhora a vida e nem derruba o capitalismo, não muda nada. Então, o que é crer? Primeiro, crer é não perecer. Isso é parte de um texto que eu trabalhei no domingo passado, na reflexão do Evangelho, que está aqui no YouTube. Vocês podem acessar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê
não pereça. No contexto em que Jesus falou isto e que depois João leu com a sua comunidade, 100 anos depois, era de perecimento. Perecimento pela fome, perecimento pelo legalismo. As pessoas eram assassinadas, eram apedrejadas por quaisquer preconceitos, por quaisquer juízos. As guerras, as violências do Império Romano, as brigas entre judeus e milícias romanas, tudo isto levava as pessoas a perderem membros, a perderem familiares, a perecerem. Crer, então, é não perecer mais, é lutar para que esse mundo de perecimentos, esse mundo composto de sistemas que matam, mude. Fé é abraçar-se ao projeto de vida eterna, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não tem nada a ver com vida depois da morte. Até porque a frase depois da morte já diz que é na morte. Então, se é na morte, não tem vida. Mas vida eterna quer dizer qualidade de vida, vida substanciosa, vida abundante, vida plena. Então, crer é sair do perecimento, até da lamentação do perecimento, do sofrimento do perecimento, do chororô do sofrimento, da vitimização do perecimento e desfrutar a vida eterna. Mas para isso é preciso se deixar levar pela fé para ajudar a romper esse sistema que perece, leva as pessoas ao perecimento, à morte, ao caos e à desordem da vida. É libertar-se, crer é libertar-se do sistema gerador de trevas e de mentiras, como é o capitalismo, como é o neoliberalismo, como é o fascismo, como é todo esse sistema que sufoca a fé, porque atropela a própria vida, levando as duas, fé e vida, à destruição e com isso à fragilização, ao perecimento do ser humano. Isto que é crer. Então aí as nossas orações ganham sentido, porque não é para pedir coisas para o meu benefício dentro desta desordem. Aí então a minha leitura bíblica ganha sentido, porque não é para ler a Bíblia como mantra, como superstição, como amuleto, mas para compreender o que significa crer. Aí então participar de uma missa, participar de um culto, participar de um ato religioso em qualquer das profissões religiosas, das confissões religiosas, é ato coletivo, é ato da comunidade, é ato de fortalecimento, é ato de fé. Isto é crer. E precisamos retomar a fé, precisamos retomar a força do crer, ensinada por Jesus, descrita por São João, aprovada, retomada e incentivada pela comunidade 100 anos depois e para nós hoje. Crer assim é profético e revolucionário. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore,
Dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.